E aí, beleza? Ainda seguindo sua jornada em busca de Aku, Jack entra em um bar antigo. Os robôs sentam-se ao lado do garçom, que informa onde está o alvo. Eles entregam um envelope e o anfitrião anuncia a chegada de uma cantora famosa ao palco. Ela começa a cantar e a plateia a observa. Os robôs se aproximam dos homens e sacam armas escondidas. Jack percebe a situação e derruba uma cortina sobre eles. Eles erram os tiros e Jack começa a atacá-los. As pessoas no bar fogem enquanto ele derrota a maioria dos robôs. Um deles usa um lança-chamas, mas Jack o danifica e o arremessa contra os outros. Alguns seguranças tentam prender Jack e o expulsar, mas os homens que ele salvou impedem. Eles agradecem Jack por tê-lo salvado e o líder do grupo o apresenta à equipe. Ele diz a Jack que precisam de alguém como ele para os negócios, e Jack pergunta em que tipo de negócio estão envolvidos. Stitches explica que garantem que o dinheiro vá para os lugares certos, e Jack percebe que eles são criminosos. Ele diz que não quer se envolver e decide ir embora. O chefe o deixa partir e continua conversando com os outros. Ele menciona que tem um pacote para entregar a Aku e Jack ouve. Ele volta e pergunta se eles trabalham com o tirano, ao que eles dizem que sim, e Jack responde que faria qualquer coisa para encontrá-lo. O samurai pede desculpas e o chefe aceita lhe dar uma chance, mas ele diz que Jack precisa passar por um teste antes de poder trabalhar com eles. O chefe ordena que Jack entregue um pacote a um dos clientes que não pagou pela proteção. O pacote contém uma bomba e Jack o leva até um velho que vive com vários gatos. Ele se afasta do prédio e logo em seguida ocorre uma explosão. Jack entra em um carro com o chefe e os outros. Diz que cumpriu a missão, mas na verdade avisou o velho sobre a bomba e o ajudou a escapar. O chefe veste Jack com um novo terno e conta ao grupo sobre o plano envolvendo a joia de Netuno. Ele explica que a joia controla toda a água da Terra e que Aku tentou tomá-la, mas foi impedido pelo guardião da joia, que invocou os elementos para protegê-la. O plano deles é invadir o local e roubar a joia para entregá-la a Aku e ficarem ricos. Jack e os outros seguem em direção ao prédio enquanto ele medita. Eles chegam até um cano gigante e Jack entra nele. Ele começa engatinhando, mas passa a nadar quando a água sobe. Então entra em uma sala ampla e vê a joia no centro. Ele se aproxima da escada e ao pisar nela, ela começa a brilhar. Então os elementos aparecem, prendem Jack na sala e o atacam, mas ele desvia. Sua mão se queima, mas ele não desiste. Ele continua esquivando enquanto o elemento do fogo o insulta e diz que ele jamais escapará. Jack desvia dos ataques e uma bola de fogo ricocheteia em uma coluna, atingindo o elemento do vento. Isso a faz se transformar num tornado gigante que suga os elementos de fogo e terra. Os elementos se embolam e Jack aproveita para pegar a joia e escapar. Stitches e os outros o aguardam no barco e Jack emerge com a joia. O chefe e os demais vão até o castelo de Aku e dizem que tem algo para ele. O chefe entrega a joia e Aku pergunta como eles a conseguiram. O chefe responde que tiveram ajuda de um novo membro. Nesse momento, Jack aparece e começa a atacar Aku, que se transforma em uma cobra e engole Jack, mas ele consegue se libertar. Ele se prepara para matá-lo, mas o chefe e os outros o nocauteiam. Jack acorda na casa deles sem saber onde está. Eles dizem que o salvaram de Aku e ele fica frustrado, confessando que enganou o grupo para chegar até Aku e afirma que não pode fazer parte da gangue por serem criminosos. Ele pede pela joia e percebe que eles a pegaram de Aku durante a confusão. Jack a recupera, mas o chefe diz que gostaria de devolvê-la. Ele mente dizendo que quer mudar e Jack acredita e entrega a joia. O chefe e a gangue usam a joia para controlar toda a água e começam a vendê-la para lucrar. Em outro lugar, Phil está fantasiado de Samurai Jack, enquanto um de seus amigos está vestido de Aku. Phil finge atacar Aku, que estava prestes a capturar mais uma alma inocente. Mas antes que pudesse fazer isso, Phil, ou melhor, Samurai Jack, o ataca e acerta sua cabeça com uma espada de madeira. Quando a brincadeira acaba, o garoto vestido de Aku diz que não quer mais ser Aku, pois todos admiram o Samurai Jack e querem ser como ele. Sem que eles saibam, o verdadeiro Aku os observa, comentando que passou eras aterrorizando o mundo, mas desde que as histórias heróicas de Jack se espalharam, as pessoas começaram a zombar dele e de sua existência. Por isso, ele promete liberar um mal como nunca antes, algo que todos temerão. Nesse momento, ele vê um senhor se aproximar das crianças
crianças e dizer que não deveriam zombar de Aku. Isso o agrada, pois mostra que gerações anteriores conhecem sua fúria e sabem que ele não deve ser desafiado. Aku começa a imaginar novas formas de espalhar o terror, até que uma ideia brilhante surge. Mais tarde naquele dia, ele ordena que todos se reúnam em uma grande arena onde várias telas estão montadas. Assim que todos entram, começam a cochichar, se perguntando o que Aku quer. Pouco depois, ele aparece diante deles e anuncia que irá contar uma história épica. Ele fala sobre um universo distante onde todos passavam fome, menos um monstro corrupto e maligno. Esse monstro devorava todos os planetas que encontrava até finalmente chegar à Terra. Antes que pudesse devorá-la, um grande herói se levantou para proteger o planeta. O guerreiro voou até o espaço e enfrentou o monstro. Colocou todo o seu poder em uma lança da verdade e o atacou com ela. Ao ser atingido, o monstro encolheu e se transformou em um pedaço de carne seca. Então o herói deu a carne seca ao povo faminto para que pudessem se alimentar. Depois que sua fome foi saciada, as pessoas se voltaram umas para as outras e perguntaram a quem deveriam agradecer por tê-las salvado. O grande guerreiro se posicionou diante do povo e tirou a máscara. Quando Aku termina de contar a história, ele abre os olhos, esperando ver o público o aplaudindo. No entanto, para sua decepção, todos pareciam entediados e desinteressados. Ele invoca um livro de contos de fadas e começa a ler a primeira história, que é sobre a Chapeuzinho Vermelho. Em vez de ler diretamente do livro, Aku o fecha e começa a contar sua própria versão. Nela havia uma garotinha com sobrancelhas flamejantes, parecidas com as dele, chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe pede que ela leve uma cesta com guloseimas para a avó doente. Um lobo esperto escuta a conversa e corre até a casa da avó, toma um atalho e chega lá antes da garotinha. Pouco depois, a menina chega, entra na casa e se depara com o lobo disfarçado. Ele diz que seus olhos são grandes como seu apetite e pula para atacá-la. O que ele não sabia é que ela tinha raios laser nos olhos e era treinada em combate. Chapeuzinho derruba o lobo e salva a avó ao mesmo tempo. Com mais uma história finalizada, Aku abre os olhos novamente e percebe que nenhuma das crianças está impressionada. Irritado, ele pergunta o que há de errado com suas histórias. Uma garota se levanta e diz que apesar das histórias estarem bem contadas, todo mundo quer ouvir histórias sobre o Samurai Jack. No início, Aku se frustra, mas depois tem a ideia de transformar o Samurai Jack em vilão. Pela primeira vez, ele percebe que as crianças estão animadas. Ele começa a narrar uma história sobre Jack e os três ursos. Um dia, o urso grande cozinha mingau para todos e eles decidem sair para a floresta enquanto a comida esfria. Com a casa vazia, o Samurai Jack malvado invade o local e come os 3 pratos de mingau, sem se importar se estavam quentes ou frios. Com o estômago cheio, ele começa a destruir a casa, deixando tudo bagunçado. Quando os ursos retornam, ficam chocados ao ver os pratos quebrados e pegadas de lama por toda parte. Ao perceber que seu mingau estava vazio, o ursinho vê o samurai dormindo em sua cama. Antes que Aku termine a história, uma criança o interrompe e diz que o verdadeiro Samurai Jack jamais faria algo assim. Para surpresa de todos, Aku concorda e admite que exagerou um pouco, mas promete contar uma nova história, que seria totalmente verdadeira. Ele começa falando sobre uma casa feita de palha, madeira e tijolos. Lá dentro viviam 3 porquinhos. Um dia ouvem batidas na porta e descobrem que era o Samurai Jack do mal. Eles se recusam a abrir, mas o samurai arromba a porta com força. Mais uma vez, Aku é interrompido por uma criança. Ela diz que está com medo. Aku fica feliz ao ouvir isso e afirma que é bom ter medo, pois o Samurai Jack é assustador. Ele encerra o assunto e começa a contar uma nova versão da história da Cinderela. No entanto, não consegue terminar, pois as crianças começam a apontar erros e inconsistências. Aku então mistura todos os contos de fadas, a princesa e o sapo, João e o pé de feijão e o gato de botas, transformando o Samurai Jack no vilão de todas as histórias. Cansado das perguntas das crianças, Aku perde a paciência. De repente, ele silencia todos e confessa que foi o feiticeiro que atacou e derrotou o Samurai Jack. Antes que qualquer criança possa interrompê-lo outra vez, ele desaparece. Com sua saída, Phil e as outras crianças decidem recontar as histórias, fazendo do Samurai Jack o herói que ele realmente é. Terminando assim a primeira temporada de Samurai Jack, série animada de ação e aventura de 2001. E eu espero você na casa da vovó.